Uau, muito bom. Gostei desse livro. Depois eu falo que livro que é, tá bom? Mas esse livro é sobre memórias, é um livro de memórias. Você sabe o que é um livro de memórias? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou dizer o que é e o que não é, e também quais são os 3 tipos de livros de memórias que mais vendem, que mais têm interesse pelas pessoas. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café de Escritor. É sempre um prazer estar aqui fazendo vídeos, dando informações, criando conteúdo para você que eu sei que você assiste, que é útil, que te interessa, que vai te ajudar na sua escrita ou para você pensar possibilidades, coisas que você pode fazer, como é o nosso assunto de hoje, livro de memórias. Afinal de contas, o que é um livro de memórias? Bom, uma definição simples e fácil de entender, é um tipo de relato que traz uma experiência, algo mais profundo, algo mais com algum sentimento, com alguma mudança de vida, alguma coisa muito específica que você comenta sobre a sua vida, que você conta sobre a sua vida. Os temas são muito variados, pode ser luto, pode ser uma superação, pode ser algo que te aconteceu em algum momento e fez com que a sua vida mudasse completamente. É uma experiência de vida e está muito mais relacionado à maneira que o autor, que é você, no caso, né, que é sempre em primeira pessoa, está muito mais relacionado à maneira que você reagiu a alguma coisa, algum evento, alguma fase da sua vida e que trouxe uma lição, que lhe mostrou alguma coisa ou simplesmente foi algo que você sentiu, que você passou, que você teve alguma motivação interior, alguma coisa que te tocou muito profundamente. Então é um recorte, alguma coisa muito específica de algum momento, de alguma fase, e que você quer recontar isso, e aí depois eu vou falar como você pode contar isso da melhor maneira possível. E aí você vai me perguntar, Sandro, memória, um livro de memórias e uma autobiografia são a mesma coisa? Não. Como eu te falei, né, as memórias vão tratar de um momento específico da vida, alguma coisa pontual, algum fato, algum evento que você queira recontar, que você queira compartilhar com outras pessoas, porque acredita que isso é importante não somente para você, mas também talvez possa ser para as outras pessoas. A autobiografia, ela já cobre praticamente a vida inteira da pessoa, então ela vai pegar, geralmente pega desde a infância, né, conta coisas da infância, de cada uma das fases da vida até onde a pessoa se encontra. Então essa é a grande diferença, uma é mais pontual, né, específica, e a autobiografia é longa, ela é uma coisa mais completa e vai cobrir a vida inteira de quem está se falando, que no caso é o autor mesmo. Diferente da biografia, né? A biografia já é quando uma pessoa conta a vida de outra pessoa. Então, geralmente, a gente pode até fazer biografias, por exemplo, de um pai, de um avô, uma avó, alguém da família, isso pode sim ser feito. Mas, normalmente, as biografias que a gente conhece, né, que estão sendo vendidas em livrarias famosas, né, as biografias são de personalidades, de pessoas que fizeram algum feito, algum atleta, alguma celebridade, coisas assim, que em certo momento da vida, então, vai se contar a vida dessa pessoa. Então, eu acredito que você, né, talvez você queira ainda biografar alguém, mas nesse vídeo, pelo menos, a gente vai falar sobre memórias, nem sobre autobiografia. Autobiografia vamos deixar para outro dia. Então, vamos continuar sobre o livro de memórias, algumas características deles. Então, como eu falei, o que diferencia da autobiografia e o livro de memórias é que no de memórias você vai se ater a alguns fatos, alguns eventos específicos. Você não tem que necessariamente citar data, citar exatamente o momento que isso aconteceu. Isso fica completamente para segundo plano, porque o que interessa nas memórias é o teu sentimento, aquilo que você quer repartir com o teu leitor. Um livro de memórias é muito mais livre, né? Você tem uma licença poética para talvez trazer outras coisas no meio que você queira incluir no seu
no seu relato, né? Não vai chamar de relato, relato está mais para autobiografia, mas daquilo que você vai mostrar para o teu leitor. Você pode, por exemplo, incluir poemas, você pode incluir coisas diversas, você não tem necessidade, não tem um compromisso de dizer fato a fato o que aconteceu. Você não precisa nem citar nomes, nem citar datas. Daqui a pouco eu falo de um livro aí que a autora, por exemplo, nem citou nomes, né? Ela tem o eu, né? Que é o eu que está, eu literário, que está guiando essa conversa, que está guiando esse relato, mas não necessariamente ela cita nomes. Então eu acho isso muito mais atrativo, né? Porque você, como leitor, eu como leitor, a gente, como eu digo, né? Sempre a gente constrói no nosso teatro da mente todo o imaginário em torno disso. Você não recebe pronto, né? Isso que é o legal da literatura. E as memórias, nesse caso, se aproximam muito da forma de narrar da literatura, da ficção, embora seja um livro de não ficção. E o que acontece muitas vezes, por exemplo, se alguém, o autor, a autora, vai querer tratar nas suas memórias sobre uma perda, alguma coisa muito séria na sua vida. Então, como eu falei, não necessariamente tem que dar todos os detalhes, como aconteceu, datas e tudo mais, mas você vai trabalhar as suas emoções. E aí você é totalmente livre para fazer isso da maneira que você achar que tem que fazer. Quiser somente colocar algumas informações reais, né, verdadeiras, e o restante só falar do teu sentimento, fique à vontade. Você não tem que fazer, não tem que seguir uma fórmula para fazer isso, para fazer essa escrita. A gente pode dizer que você não quer que o seu leitor fique preso aos seus fatos, mas que ele se prenda às emoções que você vai passar. E quando, você sabe, eu falo muito disso aqui, quando a gente consegue conectar com o nosso público através das emoções, o público sente empatia, né? Nós seres humanos somos assim. Então, é uma forma muito sincera de você criar um laço com o teu leitor e vice-versa, né? Através da empatia que é gerada através dessa escrita e a maneira como ela é recebida. E aqui eu tenho que dizer o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas lançam um livro, pode ser uma autobiografia, pode ser memória, e acham assim, puxa, a minha história é muito importante, né? Aquela coisa de a minha vida dá um livro, né? E acho assim, puxa, é muito legal o que eu tenho para dizer, ou é muito impactante, é muito sofrido, etc, etc. E as pessoas não se interessam, né? Por que isso acontece, né? Por mais que a gente acha que a nossa história é interessante, e na hora que a pessoa vai ler, ela, ok, não tem esse interesse genuíno. Por que será que isso acontece? Bom, na minha opinião e na minha experiência, o principal motivo é justamente a falta de empatia que eu acabei de falar, né? De criar empatia. Então, quando você se concentra muito naquilo que, principalmente nos fatos, em dar informações e em manter esse leitor cheio de informações, tem que dizer tudo, porque senão ele não vai entender. Não, isso é realmente cansativo. As pessoas estão cansadas. Se elas querem fatos, elas vão para o jornal, elas vão para a internet, elas vão para o site de notícias, né? Elas querem emoção, elas querem saber uma história, conhecer uma história e saber o quanto isso pode impactá-las a ponto de pensarem diferente. Então, muitas vezes o problema das escritas, dessas escritas, é justamente a falta de empatia, a falta de passar uma emoção para o teu público. E aí, como eu falei no título, né, que existem alguns tipos de livro de memória que vendem mais, né? Então vamos pensar um pouco nessa questão da venda. A venda é um elemento chave, né? Um elemento, como dizem, né, o órgão que mais dói no corpo é o bolso. Então, a parte da venda de livros é sempre muito delicada. Mas assim, o que é vender bem? Vamos pensar. Você tem que pensar em duas coisas, o que é vender bem e o que é para você vender bem. Então, se nós falamos de best-seller, né? Um best-seller, um livro é considerado best-seller quando ele vende aí uns 2 a 3 mil exemplares por semana.
né, ao longo de um certo período. Isto é um best-seller. Ele vai vender dezenas, centenas de livros, né? Milhares, né? Já aumentar essa conta aí. Então, isso é um best-seller. Mas eu tenho certeza que nem todos os livros, e a grande maioria, não vai ser um best-seller nesse sentido. Mas pode ser um best-seller para você. Porque assim, se você vender 100 livros, né, no mês, gente, é bom, né? Já é um bom começo. Quer dizer que esse livro tem potencial, ele pode ser mais trabalhado e assim por diante. Então, não se preocupe com números no sentido de achar que tem que vender milhares de livros para ser considerado um best-seller, assim como os livros comerciais de grandes editoras. Não, o que interessa é que você tenha um público seu que conheça você e por isso ele vai comprar o seu livro, né? E isso é muito verdadeiro quando a gente fala de vender as memórias, os livros de memórias, porque é uma coisa muito pessoal. Mas, voltando àquele gancho anterior, o que vai fazer vender é a emoção, mas também é o quanto o leitor se conecta com você. Sim, porque um livro de memórias, ele é seu. Entende-se que é o autor, é a autora que escreveu, porque tem alguma coisa a contar, e tem pessoas que estão interessadas em conhecer isso, em saber como foi. Então, essa dinâmica entre leitor, autor, ser conhecido, motivar esses leitores, passar emoções, etc., se tornar uma pessoa interessante, vai fazer com que as pessoas queiram comprar o teu livro, tá? É mais ou menos isso, tá? Não existe fórmula, não existe receita 100% correta, 100% que funcione, porque isso é muito variável. Considerando isso, então, eu selecionei aqui 3 tipos de livros de memórias com temas que têm mais chance de atrair, né, o público que vai se interessar por aquela escrita. Então, o primeiro tipo, né, a primeira forma de contar uma história, o assunto que se possa contar em livro de memórias, é um livro de memórias de uma celebridade. Então, você provavelmente já tem o teu espaço de celebridade. Todo mundo tem um pouquinho, né? Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo tem um pouquinho de celebridade. Todo mundo posta uma coisa, as pessoas curtem, as pessoas conhecem, vão conhecendo e assim por diante. Então, é assim que funciona. Então, se você já é uma celebridade, uma pequena celebridade, uma grande celebridade, não importa. Importa que você já tenha um público. Eu conheço, por exemplo, pessoas que fazem, colocam mensagens no Instagram todo dia, uma mensagem, um assunto que chama a atenção de um nicho de pessoas, né? E essas pessoas sempre estão vendo, estão lendo, vão curtindo, vão conhecendo essa pessoa, esse autor. E esse autor um dia fala, olha, eu tenho um livro. Opa! Se ele já escreveu, se ela já escreveu tanta coisa boa, que eu pude acompanhar, que eu gostei, que eu curti, que eu passei para frente e me fez muito bem, um livro dela pode ser muito bom. Então, se você já tem uma carreira, digamos assim, ou você já tem alguma visibilidade nas suas redes sociais, e estamos falando, né, nesse momento, cada vez mais redes sociais é que consegue impulsionar isso. Mas se você já tem um certo público, aproveite para contar alguma coisa da sua vida que realmente fez com que teve alguma mudança ou você acha importante. Então essa é a primeira maneira. Se você já tem um público, né? Se você já é conhecido, vai ajudar muito. O segundo tipo de livro de memórias são aqueles que abordam, e aí vou falar, é o tema que é importante, tá? Que abordam algum assunto incomum, algum assunto surpreendente, alguma coisa completamente diferente ou muito importante que aconteceu na tua vida, e você fala, olha, isso aqui tem que ser contado, afinal de contas isso aqui mudou a minha vida ou fez muito, né, teve um peso muito grande na minha vida, ou um peso pesado, um peso leve, quer dizer, pode ter tido um alívio muito grande, de repente pode ajudar muitas outras pessoas também nessa área, e assim por diante. E aqui entra todo tipo de história que aconteceu na sua vida,
pode ser doença, alguma doença que você passou, né? Pode ser algum trauma de infância, pode ser um divórcio, pode ser alguma coisa, alguma cura, alguma coisa assim muito impactante que vai também impactar as outras pessoas. Como eu falei antes, as pessoas querem criar empatia. Então, se elas acharem alguma coisa em você, que elas podem olhar, podem se espelhar, você pode talvez ajudar muitas outras pessoas também que têm o mesmo problema, ou simplesmente querem saber o que aconteceu. E eu diria que nesse formato aqui, o autor, a autora vai estar extremamente ligado ao conteúdo, quer dizer, a história que vai contar. Então, tem gente que fala assim, eu não consigo contar isso, né? Muito pessoal, eu não quero me expor, né? Então você tem que ver aquilo que você, ou o nível de exposição que você quer, né? Que você permite para si mesmo. E aí você pode escrever isso de uma forma muito atrativa, que no final eu vou falar sobre formas de escrita, para que você atinja esse público. E o terceiro tipo de escrita de livro de memórias é aquela escrita que é parecida com um romance. Então você vai romancear, não estou dizendo que tem que ter história de amor, tá? Você vai romancear. O que é um romance? Romance é uma forma literária de ficção que mostra, tá? Ela não diz, ela mostra. E se você fez curso de escrita comigo, você sabe como eu insisto no mostrar, quando a gente fala sobre escrever literatura. Então, é uma forma, praticamente uma forma literária. Você vai pegar o teu evento, aquilo que aconteceu com você, você vai romanceá-lo. Esse é o tipo que talvez atraia mais, mas também tem uma dificuldade maior, porque você vai ter que criar um arco narrativo, vai criar praticamente a mesma estrutura que você criaria para criar um romance, né? Você só vai usar a tua história, mas você vai criar praticamente a mesma coisa. Então, eu talvez acho que é o que mais dá trabalho, mas talvez é o que mais atrai as pessoas, porque as pessoas gostam de histórias bem contadas, certo? Nos três casos, tem que contar bem a história, né? Tem que saber narrar o que aconteceu, tem que mostrar o que aconteceu, e é isso que vai atrair o público. Então, assim, tente, né, faça um exercício, né, verifique ao seu redor o que poderia interessar as pessoas, né, sobre a sua vida que você poderia contar. Por exemplo, se você é uma mulher que participa num grupo de mães, né, tá cheio de grupo aí no WhatsApp, Telegram, né, grupos de mães que têm filhos na escola e tudo mais. Participa de um grupo de mães e percebe lá no meio que existe uma dificuldade em torno de um assunto, né, sei lá, cuidar de criança, vamos supor. E você já tem uma experiência e você conseguiu passar por isso e talvez, né, resolver um problema que as outras pessoas ainda estão procurando como resolve. Você pode escrever um livro de memórias, né, falar, as minhas crianças, né, fiz isso, fiz aquilo, de uma forma interessante, mostrando no dia a dia, com exemplos, com narrativas, contando pequenas histórias, como isso aconteceu. Eu tenho certeza que as pessoas que vão estar no teu grupo vão falar, puxa, eu quero ler isso porque eu preciso, né? Então funciona meio que uma forma de ajuda, mas ao mesmo tempo é uma leitura boa de se fazer porque está bem contada a história. Então é mais ou menos isso. E eu vou dar alguns conselhos finais para você, tá? Na dúvida, você pode conversar com um editor, tá? Ou com uma pessoa que entenda de narrativas, um mentor, né? Alguma pessoa que entenda de narrativas, que pode te ajudar a escolher a melhor forma de contar isso, tá? Eu dou mentoria editorial para muitas pessoas, né? E eu ajudo as pessoas a fazerem isso. Inclusive, eu tenho um bom exemplo aqui. Lembra o livro que eu tinha no começo? Pois é esse aqui da Simone, que se você não conhece ainda, a Simone mora nos Estados Unidos e ela nunca tinha pensado em escrever na vida. Um dia ela me procurou e falou, olha, o meu marido está passando por uma situação de Alzheimer precoce, né? E eu, do nada, me dou vontade de escrever sobre isso. E foi o que ela fez, né? E saiu esse livro. Então eu dei uma mentoria para ela primeiro, de como fazer isso, qual era o melhor caminho,
E aí, ó, você pode ver que o livro não é extenso, são pequenas histórias. Lembra que eu falei que ela não cita nomes? Então ela nem necessita citar nomes, porque o que interessa é a emoção dela, a forma que ela decidiu, sabe, botar isso para fora e contar de uma maneira muito sincera, né, o que acontecia com ela, porque trata muito dos sentimentos dela. E tá aqui o livro, né? Ela nunca tinha escrito e ela conseguiu. Então eu tenho certeza que você também consegue. E mais um conselho ainda. As narrativas de livro de memória são muito similares à maneira de contar história da ficção. Já falei isso antes. No meu curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, eu auxilio os alunos a aprenderem a fazer um arco narrativo, a separar essas ideias todas e aprender a contar essas histórias da melhor maneira possível. Então eu sempre digo isso, se você quer escrever não ficção, faça um curso de escrita criativa, porque nós precisamos contar histórias em todos os lugares, tá? Então fica o meu incentivo para que você faça um curso de escrita. Isso vai te ajudar a desbloquear, a ter ideias e vai te ajudar na prática também. E por último, sendo bem sincero, publique de forma independente. Por quê? Dificilmente as editoras tradicionais vão se interessar por um livro de memórias de um autor que não é conhecido, né? A não ser que você já seja uma celebridade, aí muda de figura. Mas o meu conselho é que você realmente publique de forma independente, porque isso vai te dar conhecimento, como a gente faz, como publica e tudo mais, para depois você decidir o que faz com os seus próximos livros, se esse é o teu primeiro, tá? Então, hoje em dia é muito mais fácil, a gente aqui no Café do Escritor, com o nosso selo Página Nova, a gente publica muita coisa, né? Vocês estão acompanhando sempre, então tem espaço para tudo. E sempre é uma boa ideia fazer um livro de memórias que vai registrar aquele momento, aquela situação, aquela emoção. Então ficam aí minhas dicas, espero que você tenha gostado do vídeo e qualquer coisa a gente conversa no próximo. Grande abraço, até mais!